Olá pessoal, essa é mais uma transmissão do canal da Plástica. Sou o Dr. Eduardo Raulino, cirurgião plástico. Conversamos sobre vários temas todas as semanas, referentes à cirurgia estética no canal da Plástica, é totalmente gratuito. Vou deixar aqui embaixo os links. Hoje vamos continuar o tema de rinoplastia, plástica do nariz, que é um tema assim, uma cirurgia muito feita, tanto por homens como por mulheres, e existe ainda muita dúvida. Eu vejo que existe grandes estigmas ainda da cirurgia, o pessoal tem muito medo da artificialidade dos resultados. Eu sempre comento que o primeiro passo, é claro, que é você escolher um cirurgião plástico que tenha já uma afinidade, uma vivência, não na cirurgia plástica no geral, mas especificamente na cirurgia plástica de nariz, porque é uma cirurgia extremamente técnica. Ela exige um estudo, uma dedicação do cirurgião que vai muito além de você ter uma formação geral. Então, além de cirurgião plástico, a minha dica é que seja alguém habituado com a cirurgia de nariz. Sem contar, é claro, eu desaconselho totalmente outras especialidades que também se aventuram às vezes a fazer, além da parte interna do nariz, a parte externa. Então você tem que, no mínimo, ser um cirurgião plástico e, se possível, alguém que tenha realmente um gosto, uma vivência por essa cirurgia em específico. Então essa é uma dica valiosíssima. Você procurar pelo menos 3 opiniões, conversar com o doutor, ver se você tem uma afinidade, porque isso é importante. Você vai ter uma ligação com o cirurgião plástico por um longo tempo. Então é quase que eu brinco, é quase que um casamento mesmo. É importante que você tenha essa afinidade. Acho que esse seria o passo inicial. O cirurgião, voltando àquela questão da artificialidade, tem que ter sempre um bom senso e avaliar o nariz relacionado ao seu rosto, como comentamos no vídeo anterior. Então existem várias proporções, tem pessoas que têm um rosto mais oval, outras um rosto mais triangulado na parte de baixo, outras mais largo, mais comprido. Tudo isso é levado em consideração. A posição do queixo também é interessante vocês avaliar isso, o cirurgião avaliar, para ter um resultado mais harmônico possível com as suas características. Eu acho que esse é o principal objetivo numa cirurgia, tornar você mais harmônico, o seu nariz mais harmônico e o seu rosto, por consequência, também mais atrativo. Então, melhorar o nariz. Às vezes a pessoa tem uma expectativa totalmente fora do que uma cirurgia plástica pode oferecer. Então é muito interessante e faz toda a diferença o cirurgião comentar, mostrar alguns casos semelhantes ao seu caso. Claro, não existe nenhum irmão gêmeo de nariz, né? Mas você tem casos semelhantes. Você pode já ter uma projeção, né, ter uma expectativa de melhora do que é possível ser feito num caso semelhante e ter uma expectativa realista do que pode ser alcançado no seu nariz. O nariz, ele tem sempre um fator que foge às mãos, ao controle do cirurgião, que é a questão da cicatrização após a cirurgia. Então tem que tomar todos os cuidados. O pós-operatório é extremamente importante. Então aqui vai algumas dicas. Esse processo de cicatrização às vezes leva a resultados totalmente desfavoráveis, por mais habilidoso que o cirurgião plástico possa ser. Então é importante você manter o curativo sempre, conforme as orientações do seu cirurgião, não mexer no curativo, porque ele mantém. Hoje em dia utilizamos uma plaquinha de plástico e essa plaquinha com as fitinhas aqui sobre o nariz, eles mantêm o nariz
naquele formato que o cirurgião idealizou na cirurgia. Então ele tem que ser mantido por um certo tempo para que essas forças de cicatrização não hajam e não deformem o formato original. Então é muito importante esse curativo depois. Em geral, é deixado por 15 dias. Eu vejo que a recuperação da cirurgia de nariz ela é muito rápida. Aquele mito, é um mito assim, que doa muito a cirurgia, porque vai raspar, porque vai moldar o osso. Isso não acontece, eu não vejo. Até hoje, eu nunca tive nenhuma queixa relacionada à dor no nariz. Então, quando bem realizada, a cirurgia do nariz não dói, ele fica adormecido por um período que gira em torno, esse período de inchaço, de edema, que é 3 a 6 meses habitualmente, e em alguns casos até 1 ano após a cirurgia, quando são narizes que são muito mexidos, ou que a cirurgia é muito longa, podem ficar inchados, edemaciados por 1 ano, até 1 ano. Em média, 6 meses para recuperação total. Então, seria o período, Eduardo, que eu vou ter, então, meu nariz definitivo. Sim, em alguns casos, podendo levar até 1 ano. Claro que gradativamente, semana por semana, o nariz vai desinchando. Então, você vai percebendo até quando se retira o primeiro curativo, a pessoa se admira já com as modificações que ela está vendo, mas ainda não é o resultado definitivo, ainda vai ter aquele inchaço. E eu vejo esse ponto como sendo o ponto de maior ansiedade do paciente, do cliente, em relação ao nariz. Então não é uma cirurgia que doa, não é uma cirurgia que hoje tenha sangramentos. Então isso tudo hoje, com as novas técnicas, você tem é muito menos frequente, mas a ansiedade que gera você ter que esperar esse tempo para desinchar, isso realmente eu vejo na prática como sendo às vezes algo que tem que ser preparado o paciente para essa ansiedade, porque senão a pessoa fica, às vezes, entra numa neura, não, Eduardo, olha, ainda está inchado, mas já passou 3 meses, já passou 4 meses, é o normal do nariz ter que esperar esse tempo, 6 meses, até 1 ano, muitos casos que são mais mexidos, até 1 ano. Então, são dicas que a gente deixa, sempre se reportar ao seu cirurgião plástico, ele vai poder dar as orientações durante a consulta, mostrar casos, mostrar que pode ser realmente esperado de uma cirurgia, então nem tudo é possível, existem limites, e esses limites às vezes fogem ao controle do cirurgião plástico, e estima-se que, em média, cerca de 10% das cirurgias, 5 a 10%, às vezes precisam de um ajuste ou uma segunda cirurgia para um pequeno ajuste. Então isso está sempre relacionado a essas forças cicatriciais, ou seja, cicatrizações que podem sair um pouco do controle após a cirurgia. Então é muito importante essa questão dos curativos, não traumatizar, não bater o nariz, obedecer todos os retornos do seu cirurgião. Mas a cirurgia plástica está aí, realmente é uma cirurgia de nariz que traz um resultado muito grande para a parte estética, para a parte de autoestima. Então, se está atrapalhando, procure informação, acho que é o primeiro passo. Procure saber sobre a cirurgia, ver o que pode ser expectado sobre o seu caso em específico. Cada nariz é totalmente diferente, é um caso à parte, é um caso especial para o cirurgião. E a dica é procurar alguém que realmente esteja habituado, tenha uma grande afinidade com essa cirurgia. Além, é claro, isso é indiscutível, ser um cirurgião plástico. São dicas, esse é o canal da Plástica, sou o Dr. Eduardo Raulino, cirurgião plástico. Toda semana falaremos sobre temas interessantes na cirurgia plástica, espero
a sua sugestão no canal da Plástica. Vou deixar os links aqui embaixo. Quem quiser mandar um e-mail, canaldaplastica@gmail.com. Vou ter o maior prazer em responder. E, por favor, mandem dicas e temas. Estaremos aqui até a próxima transmissão. Até mais.